No cerne da esperança humana ressoava uma promessa divina, um consolo aguardado desde os tempos antigos. Não era uma promessa qualquer, mas a garantia de uma presença constante, um poder transformador que habitaria entre e em todos aqueles que creram. Jesus, o Mestre, havia falado claramente aos seus discípulos momentos antes de sua partida. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Essa era a promessa central. Não um apoio temporário, mas uma companhia eterna. E para que não houvesse dúvidas sobre a identidade desse Consolador, ele acrescentou: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14:26. O Espírito Santo, então, não seria apenas um guia, mas um mestre e um lembrete das verdades celestiais, um vínculo inquebrável com a sabedoria divina. Essa revelação plantava sementes de esperança nos corações, uma certeza de que não estariam sós na jornada da fé. A magnitude dessa promessa ecoava através dos séculos, trazendo à luz a profundidade do amor divino. Era um amor que não apenas perdoava, mas que transformava o interior do ser. A compreensão de que o próprio Deus, em espírito, escolheria habitar no homem era um conceito revolucionário, rompendo com as antigas percepções de uma divindade distante. Esta era a nova aliança, um pacto selado não com leis externas, mas com uma presença interna. Ao aprofundar essa verdade, percebemos que o Espírito Santo não é apenas um convidado ocasional, mas um residente permanente, operando uma transformação contínua. Ele nos leva a uma comunhão mais íntima com o Pai e o Filho, desvendando mistérios e revelando a vontade de Deus. É por meio do Espírito que os crentes podem realmente conhecer a Deus e não apenas ouvir falar dele. Essa conexão vital estabelece um novo padrão para a existência humana, elevando-a de um mero conjunto de dias para uma jornada divinamente guiada. À medida que a compreensão sobre essa promessa se aprofundava, uma nova perspectiva surgia sobre a natureza do próprio ser humano. A ideia de que o divino poderia habitar no terreno, o santo no profano, era uma verdade impactante. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Cor 6:17 questionava a Escritura, revelando uma dignidade antes inimaginável. Mais ainda afirmava: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Crônicos 6:19. O corpo, muitas vezes visto apenas como matéria, era elevado à condição de templo do Espírito Santo, um recipiente da presença divina, adquirido por um preço inestimável. Essa verdade transformou a forma como as pessoas se viam, infundindo um senso de propósito e reverência. Essa habitação do Espírito não era um mero simbolismo, era uma realidade transformadora. O corpo, que antes poderia ser visto como sujeito a meros impulsos carnais, agora tinha um propósito mais elevado: ser um vaso para a glória de Deus. Isso implicava uma responsabilidade, um chamado à santidade que não vinha de um conjunto de regras externas, mas de uma coerência interna com a presença divina. A vida do crente se tornava, assim, um testemunho vivo do poder de Deus em habitar e santificar. Se algo já começou a queimar aí dentro, se essa história tocou seu coração e reacendeu a esperança, mostre isso agora com um curtir. Esse simples gesto pode levar essa mensagem divina a milhares que também estão clamando por uma palavra viva. Sua ação tem poder. Vamos juntos espalhar essa chama. Com essa nova compreensão,
a vida não era mais regida pelos impulsos e fraquezas humanas, mas pela força e direção do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. RM 8:9. Essa passagem ressaltava a distinção crucial entre a vida carnal e a vida espiritual, indicando que a verdadeira identidade de um seguidor não residia na carne, mas na habitação do Espírito. A escolha era clara, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. A vida no Espírito não era passividade, mas uma luta ativa para submeter os desejos da carne à vontade divina. Uma batalha diária que culminava em vida. Essa vida no Espírito não era apenas uma ausência de pecado, mas uma presença ativa da justiça divina. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A caminhada do crente se torna uma jornada de liberdade e poder. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:3-4. Essa é a essência da nova vida em Cristo, onde a fraqueza humana é superada pela força do Espírito. Ele nos fortalece para viver de uma forma que a lei sozinha não poderia exigir. Essa é a verdadeira santidade, não um esforço humano para alcançar a perfeição, mas a obra do Espírito em nós, nos conformando à imagem de Cristo. Essa batalha era descrita em termos inequívocos. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gel 5:16-17. Era uma guerra espiritual interna, onde a vitória não era garantida pela força humana, mas pela submissão contínua à direção do Espírito. E o resultado dessa submissão era evidente nos frutos que brotavam na vida daqueles que andavam no Espírito. Enquanto as obras da carne eram manifestas em vícios e conflitos, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, Gálatas 5:19-21. Os frutos do Espírito eram um contraste glorioso, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. Essas virtudes não eram alcançadas por esforço próprio, mas eram o resultado natural de uma vida cheia do Espírito, um testemunho visível da transformação interior. Os frutos do Espírito não são dons espirituais, mas sim características do caráter de Deus que se manifestam na vida do crente à medida que ele se submete ao Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. A liberdade do pecado se reflete nessas virtudes que trazem paz e harmonia para o indivíduo e para a comunidade. A manifestação desses frutos é a prova tangível da presença e da obra do Espírito Santo, tornando a vida do crente um farol de esperança em um mundo muitas vezes sombrio. Eles são a evidência de uma vida que está em sintonia com a vontade de Deus, que não busca a autoafirmação, mas a glória do Criador. O amor do Espírito Santo nos capacita a amar o próximo incondicionalmente. A alegria do Espírito nos dá força, mesmo em meio às dificuldades, e a paz que excede todo o entendimento nos guarda em Cristo Jesus. A longanimidade nos ensina a ter paciência, a benignidade nos impulsiona à bondade.
E a bondade em si nos leva a fazer o bem sem esperar algo em troca. A fé nos sustenta, a mansidão nos ensina a humildade e a temperança nos dá domínio próprio. Se essa mensagem já está acendendo algo dentro de você, então não guarde essa chama só para si. Compartilhe agora com quem você ama. Amigos, família, grupos do WhatsApp. Leve essa promessa viva do Espírito Santo para mais corações. Uma simples ação sua pode ser o sopro que desperta a fé em alguém. Vamos juntos espalhar essa luz. A expectativa da vinda do Espírito tornou-se palpável. Os discípulos foram instruídos a esperar, e estando com eles, mandou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos 1:4. A espera não era inatividade, mas um tempo de preparação e alinhamento, de abertura para o que estava por vir. A promessa incluía poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. O Espírito Santo não traria apenas consolo, mas capacitação para a missão, para testemunhar a verdade a todos os cantos da terra. Essa espera não era vã. Era uma espera ativa, marcada pela oração, pela união e pela expectativa fervorosa. Os discípulos estavam aprendendo a depender completamente de Deus, a reconhecer que a obra que tinham pela frente era maior do que suas próprias capacidades. Essa dependência era a chave para que a promessa se manifestasse em sua plenitude. Era um tempo de refinamento e purificação, onde o Espírito já operava, preparando seus corações para o que estava por vir. A capacitação que o Espírito traria seria para a testemunha. Não seriam meros pregadores de palavras, mas portadores vivos da realidade de Cristo. A virtude ou poder que eles receberiam não era para seu próprio benefício, mas para a expansão do reino de Deus. Isso implicava coragem para falar, sabedoria para ensinar e poder para demonstrar as obras de Deus. O alcance dessa missão seria global, começando em seu próprio ambiente e se estendendo até aos confins da terra, mostrando a universalidade da mensagem do Evangelho. Então, em um dia memorável, a promessa se cumpriu de forma espetacular. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E lhes apareceram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:1-4. Foi um momento de manifestação divina inconfundível, onde o invisível se tornou tangível, o celestial se encontrou com o terreno. O som, o vento, o fogo, tudo indicava uma presença poderosa, transformando instantaneamente aqueles que creram. Esse evento não foi apenas um espetáculo, mas o início de uma nova dispensação. O Espírito Santo, que antes agia de forma pontual e em indivíduos específicos, agora viria para habitar em cada crente, tornando-os templos vivos de Deus. A descida do Espírito em Pentecostes foi a inauguração da era da Igreja, o empoderamento dos discípulos para cumprir a grande comissão. O falar em línguas, um fenômeno sobrenatural, foi o sinal visível de uma obra interna, que capacitava os crentes a transcender barreiras culturais e linguísticas para proclamar as grandezas de Deus. Esse evento marcou o início de uma nova era. O Espírito Santo prometido viera para habitar nos crentes, cumprindo a palavra de Jesus. Recebei o Espírito Santo. Jó 20:22.
Não era um convite opcional, mas uma dádiva a ser aceita, uma realidade a ser experimentada. A vida não era mais a mesma. Os corações foram preenchidos com ousadia, alegria e poder, capacitando-os a viver e a proclamar a verdade de Deus em um mundo que necessitava desesperadamente dessa luz. A história do Espírito Santo é a história da continuidade da presença divina, da capacitação sobrenatural e da transformação de vidas que se rendem à sua influência. Ele é a chama que nunca se apaga, a força que impulsiona a fé e o consolo que permanece para sempre. Essa recepção do Espírito Santo não foi um evento isolado, mas o ponto de partida para uma vida contínua de dependência e comunhão. É por meio do Espírito que os crentes são guiados a toda a verdade, são fortalecidos nas fraquezas e são consolados nas aflições. A presença do Espírito é a garantia da herança futura, o selo que atesta a filiação divina. Ele é a força motriz por trás de toda a obra de Deus na terra, capacitando os crentes a viverem vidas que glorifiquem a Deus e atraiam outros para o seu amor. A cada dia, a influência do Espírito Santo se manifesta, guiando as decisões, inspirando a oração e fortalecendo a fé. Ele é o verdadeiro motor de toda a transformação pessoal e coletiva, trabalhando em silêncio e poder para moldar os corações à imagem de Cristo. Ele desvenda as Escrituras, ilumina a mente e concede discernimento, tornando a palavra de Deus viva e eficaz. A presença do Espírito Santo é o selo de garantia da nossa salvação, o penhor da nossa herança eterna. E agora, se essa história tocou o mais profundo da sua alma, não guarde isso só para você. Se o Espírito Santo falou contigo, então seja canal. Curta este vídeo, compartilhe com todos que precisam sentir esse mesmo sopro de vida. Envie no WhatsApp, espalhe nas redes, fale com seus amigos. Cada clique seu é uma semente que o próprio Deus pode usar para transformar destinos. E de coração, obrigado por ficar até aqui. Que o Espírito de Deus caminhe com você, hoje e para sempre. Volte sempre que precisar ouvir a voz dele de novo.